TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Dia Nacional de Lutas paralisou o Brasil e Lajeado também parou. Equipe de ginástica da Univates recebe novo aparelho com dimensões oficiais. E na série Linguagem, vamos até São Leopoldo mostrar o dialeto do Vale dos Sinos. E ainda uma matéria da equipe do Espaço Urbano sobre um hotel que une o rústico com o moderno. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. O governo de Lajeado encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata da destinação de R$150 mil para a Associação Comercial e Industrial de Lajeado, ACIL, para viabilizar a realização da Construmóvel 2013. Os recursos são oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O evento está agendado para ocorrer de 25 a 29 de setembro no Parque do Imigrante. E o secretário de Governo, Auri Heister, lembra que outros R$130 mil vão ser aplicados pela Prefeitura no Plano de Prevenção contra Incêndios no Parque do Imigrante, além de outras melhorias que foram feitas nos pisos e telhados dos ginásios. A entrada para a Construmóvel 2013 será gratuita com o objetivo de incentivar a economia no município. O Dia Nacional de Lutas paralisou diversos setores do Brasil inteiro. Na região, o movimento tomou as ruas centrais de Lajeado e fechou a BR-386. Linhas de ônibus intermunicipais também ficaram comprometidas. Milhões de brasileiros cruzaram os braços hoje na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores. O Vale do Taquari também aderiu ao Dia Nacional de Lutas. A manifestação seguiu pelas principais ruas de Lajeado em direção à BR-386. O dia de greve geral reuniu trabalhadores de diversas áreas, como comerciários, bancários e professores. Nós temos pauta dos trabalhadores que está há 20 anos na mesa dos nossos deputados e senadores e não tem jeito de eles votar. E há poucos dias atrás a gente viu, quando o povo foi para a rua, que eles votaram alguns projetos que estavam lá engavetados. Inclusive, durante o jogo do Brasil e Uruguai, e o STF mandou prender um deputado que estava 3 anos para ser preso. Então o povo viu e o movimento sindical do Vale do Taquari viu que se ir para a rua, quem sabe o nosso Congresso Nacional, o Senado Federal, vote essa pauta dos trabalhadores. A principal reivindicação é o fim do fator previdenciário. O trabalhador trabalha por os 35 anos ou 30 anos da mulher, contribui sobre um valor e na hora de se aposentar perde 30% a 50% do seu valor de aposentadoria. Uma remuneração mais justa e digna para os aposentados, recuperação das perdas salariais dos aposentados. Essa é a nossa prioridade número 1. Claro que nós queremos respeito, queremos ter vida com dignidade. Outras pautas são a melhoria do transporte coletivo, mais investimentos em saúde, educação e transporte e fim dos leilões de petróleo. Os manifestantes também querem reformas agrária, política e urbana e a democratização dos meios de comunicação. Os meios de comunicação têm que dar um espaço para os movimentos sociais, para as entidades, associações de moradores, para poder ocupar um espaço na mídia, tanto escrita, falada como televisada, para poder botar isso para a sua população e as pessoas interessadas em querer ouvir essas reivindicações. O Dia Nacional de Lutas provocou também a suspensão de viagens de ônibus intermunicipais. A determinação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, causou cancelamento de cerca de 200 linhas que passariam pela rodoviária de Lajeado. E muita gente não tem como chegar no serviço, então as empresas estão perdendo com isso também, né, que não tem os funcionários que não conseguem vir trabalhar. Quem veio de outro estado foi pego de surpresa. Edinalva saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, e tinha como destino Bento Gonçalves. De onde eu vim até aqui que eu cheguei, para mim estava tudo normal. Quando nós chegamos em Carazinho, o motorista deu notícia para nós que nós não íamos encontrar o ônibus. Apesar desse tipo de transtorno, das empresas e lojas que fecharam as portas, os líderes sindicais acreditam que esse movimento faz parte da democracia. O Brasil está há 20 e poucos anos na democracia, e a democracia permite isso que está acontecendo em outras partes do país, principalmente nas grandes cidades do Brasil.
O município de Estrela vai comemorar o Dia Mundial do Rock. A celebração representa uma abertura dos projetos dos músicos Cristiano da Rosa e Ricardo Preto, que vai resgatar a história do rock e do pop na região. O evento acontece nesse sábado, dia 13 de julho, na descida da Antiga Polar, a partir das 2 da tarde. E a seguir, a equipe de ginástica da Univates treina para os próximos desafios. E conta com um novo equipamento. Nós já voltamos. Para auxiliar alunos dos cursos de graduação, sequenciais e técnicos e diplomados, a Univates está lançando um programa de orientação profissional. Conforme a coordenadora da Central de Carreiras da Univates, Jaqueline Laval, as dificuldades demonstradas por muitos estudantes em relação ao curso escolhido e a constante necessidade de capacitação profissional foram os principais motivos para o desenvolvimento do projeto. O projeto permite o desenvolvimento e a utilização das competências do aluno dentro de uma visão mais ampla, coerente com seus valores e propósitos. Segundo a coordenadora, o principal é que os alunos se conheçam melhor e saibam das habilidades e capacidades, como também conheçam o mercado de trabalho e as áreas pelas quais se interessam. A equipe de ginástica da Univates treina para os próximos desafios, porém agora o grupo da instituição vai ter um reforço para os treinamentos, um novo aparelho com dimensões oficiais para dar base para os atletas. Elementos precisos. Ser ginasta não é fácil. Fácil não é, assim como qualquer outro esporte também não é fácil. Na ginástica ela tem algumas peculiaridades um pouquinho mais difícil, porque exige muita força muscular mesmo, então de qualquer atleta que vai iniciar. Então não importa se é criança, adolescente ou adulto, todos precisam ter força para fazer esse esporte. Não só força como técnica também, que são as habilidades, né? Então assim, não é um esporte fácil não. Mas a gente que tem o amor pelo esporte, essas dificuldades passam sem a gente perceber. Treinos das equipes todos os dias, já as pré-equipes 3 vezes por semana. Esse ano, como a gente já comentou antes, ela está sofrendo uma reformulação, então os atletas estão sendo trabalhados ainda, mas a gente tem 2 etapas de campeonato estadual para vir, uma de 31 de agosto, outra dia 28 de agosto também, 2 etapas seguidas, em setembro nós temos mais uma etapa do Campeonato Brasileiro, agora Brasileiro Elite Júnior, tá? Então provavelmente vamos levar uns 4 ou 5 atletas para o Campeonato Júnior, né, em Goiânia. Para melhorar os treinamentos, novos equipamentos, um tumbling de 40 metros de ponta a ponta, para o solo dos ginastas de trampolim. Na verdade o tumbling ele é o aparelho oficial mesmo da ginástica de trampolim. Nós não tínhamos o aparelho oficial, nós tínhamos um similar que supria em partes esse aparelho. Hoje chegou um aparelho oficial que, na verdade, nós tínhamos um atleta, o João, que ganhou 2 vezes em 2 anos seguidos nesse aparelho no Campeonato Brasileiro e que provavelmente agora futuros campeões vão vir com a chegada desse aparelho oficial. Estrutura pronta, agora é hora de competir. Trabalho duro e daqui a algum tempo, resultado. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Camila. A quinta-feira foi um dia com temperaturas elevadas e as temperaturas continuam assim amanhã. O que está proporcionando este calor é a atuação de uma massa de ar quente e a proximidade de uma frente fria que está estacionada sobre o Uruguai. Amanhã teremos sol, mas haverá maior presença de nuvens na região. Depois desses dias de tempo seco, teremos mudança do tempo no sábado, com a chegada da frente fria que provocará pancadas de chuva na região. O domingo ainda pode ter instabilidade, mas o tempo vai melhorar no começo da próxima semana, com forte queda das temperaturas no Vale do Taquari. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 18 e 28 graus. Já em Arvorezinha, em Progresso, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 28 graus. Obrigada, Cássia. E a seguir a quinta matéria da série Linguagem. Conheça os dialetos da cidade de São Leopoldo. Nós já voltamos.
Com o objetivo de captar recursos da União para a execução de projetos em diferentes áreas, o governo de Lajeado já tem cadastrado R$70 milhões no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal. De acordo com o titular da pasta, Uri Heiser, é esperada a aprovação de um financiamento de R$18 milhões e 500 mil através do PAC 2 para a pavimentação de 16 vias, o que acaba por diminuir os custos de recuperação de estradas. Já no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governo municipal tem cadastrado projetos para a aquisição de maquinário. Na área da saúde, os projetos visam trazer recursos para a reforma e construção de novos postos de saúde. O governo de Lajeado também cadastrou projetos para a construção de ginásios, praça da juventude e instalação de academias ao ar livre em cada bairro da cidade. E desde sexta-feira você acompanha dentro do Jornal da Univates a primeira série produzida pela Rede Prosa. Para que você entenda, a Prosa é uma rede de cooperação entre as TVs universitárias ligadas ao consórcio das universidades comunitárias. Hoje, no 5º dia de exibição da série com a temática linguagem e as particularidades de cada região do nosso estado, nós convidamos você a embarcar até São Leopoldo. Lá na região do Vale dos Sinos, você confere como a população conversa e tem as influências germânicas todos os dias. Matéria da TV Unicinos. Rede Prosa. Quando os alemães chegaram ao Brasil há quase 2 séculos, São Leopoldo foi um dos locais escolhidos pelos imigrantes. A maioria das famílias hoje tem algum descendente de alemão. Os pais vieram da Alemanha em 1933. Os pais sempre insistiram para falarmos em casa o alemão correto. São Leopoldo nunca mais parou de receber pessoas de outros países e de outros estados. A região do Vale dos Sinos tem 2 universidades que acabaram se tornando a casa de quem vem para estudar, para dar aula, mas também para conhecer outras culturas. Por isso, é difícil falar em sotaque, mas sim em sotaques. Na verdade, quando tu escuta a minha sonoridade linguística, ela é uma mistura, né? É uma mistura, não tem um sotaque, diríamos, quitenho, um sotaque equatoriano, não tem um sotaque gaúcho também. Minha mãe era carioca, meu pai era pernambucano, eu fui para o Rio, depois fui para Recife, de tal forma que eu fui colecionando uma série de sotaques que hoje eu a rigor não saberia. Eu fui alfabetizada no Rio de Janeiro, então você ouve desde pequenininho o professor falar com R, na garganta, ou então chiando, né? 2, 3. Neste ambiente, a variação linguística é encarada de forma positiva e até dá um toque a mais para o espaço, além de refletir um pouco a formação do Estado brasileiro. Existe muita diversidade no país, não só porque muitas línguas são faladas aqui, mas também porque há muitas diferenças relacionadas com a ocupação do território na época da colonização dos imigrantes, ou antes disso, quando os portugueses foram chegando e tomando o território. Isso produziu muitas formas diferentes de se falar o português. Tem sentido, então, falar em sotaque? As pessoas sempre acham que o sotaque é o do outro, né? A minha fala é a fala normal, digamos, e o outro tem sotaque. A língua deve servir para expressar sentimentos e visões de mundo. Para o escritor moçambicano Mia Couto, a norma da língua não deve limitar a linguagem das pessoas. Sim, eu vejo a língua como se fosse um rio, digamos assim, como se houvesse não só o leito como a margem, assim, e como essas duas entidades se trocam, se reconstroem, se reconfiguram, não é? Como é que não se podem separar, não é? E a seguir, um hotel que une o rústico com o moderno. Isso mesmo, uma matéria produzida pela equipe do Espaço Urbano. Nós já voltamos.
Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições online para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2013. As provas serão aplicadas no dia 24 de novembro. Nessa edição vai ser avaliado o desempenho dos estudantes de bacharelado em agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. O exame também vai avaliar os cursos de tecnólogo em agronegócio, gestão hospitalar, gestão ambiental e radiologia. Encerraram hoje em Teutônia as inscrições para a contratação temporária de médico clínico geral com experiência na estratégia de saúde da família. O processo de seleção simplificada foi através de prova de títulos específicos, a carga de 40 horas semanais e o salário de R$ 11.246. A publicação dos resultados ocorre na sexta-feira, dia 12 de julho. Sem perder o aconchego, o Hotel Baviera, localizado em Teutônia, no Vale do Taquari, tem sua arquitetura diferenciada, seguindo um estilo enxaimel e com ambientes inspirados em diversos locais do mundo. Conheça agora um pouco mais dessa arquitetura na reportagem produzida pela equipe do Espaço Urbano. Um verdadeiro ponto turístico na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari. Todo restaurado em estilo enxaimel, o Hotel Baviera carrega um estilo arquitetônico que une o rústico com o moderno. O hotel é um prédio que foi construído nos anos 80, bem no início da fase pós-emancipatória de Teutônia, onde foi feito esse projeto de uma cidade nova, de uma cidade que foi planejada. Em 2007, esse prédio estava desativado. E vi nisso uma oportunidade de fazer algo diferente nesse prédio, pela estrutura que ele já tinha no aspecto arquitetônico diferenciado, pela maneira como ele foi concebido e construído. Nas vivências que eu tive nas viagens, principalmente na Europa, a gente tem essa visão de que os prédios, embora tenham a concepção histórica, no seu interior incorporam o que tem de moderno em termos de estrutura, tanto da arquitetura, que hoje tem múltiplas oportunidades e múltiplas facilidades de materiais novos e de aplicação, bem como na tecnologia que hoje o hóspede ele exige. Todo o projeto de restauração foi pensado de forma que a tradição e a rusticidade permanecesse. Por isso, todo o andar térreo apresenta uma estrutura de pedras de areia de origem europeia e que são apenas encaixadas umas nas outras sem a presença do cimento. Mantendo a base arquitetônica existente, que tem uma história nisso, o processo de construção foi feito em pedra gresa, aqui conhecido mais como uma pedra de arenito, que foi trazida bruta para o local e foi lapidada por antigos mestres que hoje praticamente já não se tem mais essa arte. E foi o trabalho que mais custou a ser feito, que foi a restauração dessas pedras, que é um trabalho de arte. A gente observa que cada pedra entalhada ela tem a sua própria característica, que é do artesão que fez essa pedra. E os castelos, ao longo de muitos séculos, na Europa, foram construídos com técnicas muito parecidas. E esses imigrantes trouxeram para cá e foi uma coisa que surpreendeu, porque um prédio construído nos anos 80 ainda resgatou essa técnica de construção. Então todo andar térreo ele é construído com essa arquitetura, com essa pedra que tem uma parede de 50 centímetros, que mantém uma estabilidade térmica e acústica dentro do prédio. Apesar do clima retrô, a modernidade está sempre presente. Através da tecnologia, todo o hotel é adaptado com isolamentos acústico e térmico. E aí nós buscamos na arquitetura as soluções para implantar, mantendo o conceito, mantendo a arquitetura original, mas no interior
transformar isso usando toda a tecnologia da arquitetura e da hotelaria. No hotel se pode encontrar ainda algumas aberturas resgatadas de antiquários, quadros e brasões trazidos da Europa. Tudo para transportar para o Brasil os ares europeus dos imigrantes que hoje vivem na região, mas claro, sem deixar de oferecer conforto e aconchego. O que se buscou então foi trazer para dentro do hotel alguns ambientes, por exemplo, o ambiente onde é servido o café da manhã tem o tradicional jardim de inverno, o Wintergarten, que nesta época então ele recebe uma insolação e faz um aquecimento natural, muito comum nos países mais frios, mas nós temos também 4 ou 5 meses muito frios. Então o nosso café da manhã não precisa de aquecimento. O próprio projeto contemplou isso e faz essa passagem de sol, né? A própria exposição solar permitiu que no inverno se tivesse uma boa exposição solar e a gente aproveitasse isso para trazer. Então os móveis foram ambientados também para isso, para que se tivesse esse ambiente, essa possibilidade de viver, porque se esses imigrantes que aqui vieram e construíram a região tivessem permanecido na Europa, certamente estariam vivendo num ambiente muito próximo que a gente procurou transportar para esse empreendimento. Então nós temos uma área também de eventos que também contempla isso. Você faz um evento, você pode fazer um evento muito, digamos assim, minimalista, mas retrô. É uma possibilidade com pratos típicos de época também, onde está ambientado o hotel. Então essa é a dinâmica que se procurou implantar para trazer essa ambiência, embora típica, porém com a modernidade que se necessita para fazer uma hospedagem de qualidade. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia e até mais. TV Univates, para você, para o nosso Vale.